Senhor nosso Deus, aqui está o teu povo na tua presença, na tua casa, presente diante de ti para te adorar, para que através do louvor, através da oração, pela influência do teu Espírito Santo, poder se aproximar de ti através de ti, segundo a vontade de Jesus, estar unido em Cristo. Pai do céu, invocamos a presença do Espírito Santo. Aceita este culto, este louvor e esta adoração. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria mais uma vez de reiterar as boas-vindas a todos os irmãos, assim como a todos aqueles que nos acompanham através da internet, que também possam ter um bom sábado aí nas vossas casas. Gostaria agora de vos convidar a entoarmos em louvor ao Senhor o hino número 12. Peço agora a todos aqueles que puderem, vou-te ajoelharem para orarmos. Graças te damos, Senhor, por nos teres escolhido, Senhor, para sermos o teu povo. Senhor, sabes como isso é um privilégio grandíssimo, mas, Senhor, tu queres ainda mais almas. Vem-nos ajudar, Senhor, até esta percepção da urgência que é, Senhor, convidar outros também para a tua seara. Senhor, vem-nos ajudar a ter sempre isto presente diante dos nossos olhos. Obrigado pelo amor e a graça maravilhosa, Senhor, que demonstras por nós a cada dia e pelas muitas bênçãos que tu nos dás. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos os irmãos. Para continuarmos no espírito de louvor, vamos mostrar dízimos e as ofertas, começando pelas crianças. Offer
Senhor, quero-te agradecer por nos estar amado aqui mais uma vez. Quero-te pedir que abençoes os dízimos destas ofertas, que as encaminhes para o lugar certo e faça a tua obra. Senhor, quero-te pedir que nos dês um resto de bom sábado e que abras as nossas mentes e os nossos corações para o culto que vai seguir. Amém. Bom dia! Bom dia! Bem dispostos? Sim. Olha, eu trago aqui umas coisas para vos mostrar. A primeira delas é isto, que eu acho que toda a gente sabe o que é. É um coração. O João quer segurar no coração, é? Ficas aqui então a segurar. Mostra aos meninos o coração. Assim. Quando nós vemos um coração, o que é que vem à cabeça logo? Em que é que nós pensamos? Em que é que nós pensamos quando vemos um coração? O que é que um coração representa? O amor. O coração representa o amor, muito bem. Vocês sabem explicar-me o que é o amor? É amar uma pessoa. Muito bem. É amar uma pessoa. Vocês amam a vossa mamã, não é? O papá, os tios, os avós. E o que é amor verdadeiro? Amar verdadeiramente. O que é que vocês acham que é? O amor verdadeiro é aquele amor que ama, mesmo com os nossos defeitos, com as palavras erradas que nós por vezes dizemos, com as coisas erradas que nós por vezes fazemos. Isto é um amor verdadeiro. Ama apesar de tudo. Então a Bíblia tem uma história que conta, que fala sobre esse amor, o amor verdadeiro, o amor de Deus. Havia um homem que se chamava Zaqueu, que vivia na cidade de Jericó. E ele ouviu dizer que vinha àquela cidade, que ia passar por aquela cidade, um mestre Jesus. Ele ficou entusiasmado, mas pensou: eu tenho tantos defeitos, eu faço tantas coisas erradas. Mas não era só ele que pensava. As pessoas daquela região também pensavam que ele era uma má pessoa. Sabem porquê? Vocês conhecem a história de Zaqueu. Porquê que as pessoas achavam que Zaqueu era uma má pessoa? Não sabem? Muito bem, Tomás. Ele cobrava às pessoas mais dinheiro do que aquilo que era para cobrar. E ele enriqueceu à custa disso, à custa do dinheiro que ele roubava às outras pessoas. Mas ele sabia que não era uma pessoa honesta. Então, quando ele pensava em Jesus, ele sentia-se bem ou sentia-se mal? Sentia-se mal quando ele pensava em Jesus. Mas ele queria muito conhecer Jesus. E o Zaqueu tinha uma característica. Ele era baixinho, assim, pequenino, como eu, mais ou menos. E então, o Zaqueu decidiu sair de casa para ver se conseguia ver Jesus. Mas como ele era baixinho, sabem o que é que ele fez? Subiu a uma árvore. Vamos pôr aqui, João. O Zaqueu na árvore. Aqui assim, olha. Agora o Zaqueu já está alto, não está? Está grande. Estão a ver o Zaqueu aqui em cima da árvore? Quem é que já subiu árvores? Todos já subiram uma árvore. E quando nós subimos uma árvore, nós ficamos lá no alto, não é, João? Lá em cima. Acham que ele aqui já ia conseguir ver Jesus passar? Sim. Então Jesus veio, ver Jesus, ele veio. E quando ele estava aqui a passar, mesmo por baixo da árvore onde Zaqueu estava, ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu! E Zaqueu: Jesus sabe o meu nome. Como é que Jesus sabe o meu nome? Como é possível ele saber o meu nome? Ele está a olhar para mim. Como é que ele está a olhar para mim? Então,
Jesus disse assim: Zaqueu, desce da árvore, porque eu hoje vou à tua casa. O Zaqueu nem queria acreditar. Eu tenho uma manchinha no meu coração. Como é que com esta manchinha que eu tenho aqui no meu coração, Jesus vai à minha casa? Porque Deus tem um amor verdadeiro por nós. E mesmo que o João tenha aqui uma manchinha no coração, ou o Simão, ou o Afonso, ou todos nós, ele não nos deixa de amar. Deus ama-nos apesar de tudo. E Jesus amava Zaqueu, apesar das coisas erradas que ele tinha feito. E Jesus deu a Zaqueu a oportunidade de corrigir aquilo que ele tinha feito de errado. E o Zaqueu disse que a partir daquele momento ele ia devolver às pessoas aquilo que tinha roubado. Quando nós conhecemos Jesus e aceitamos Jesus, nós queremos fazer melhor. Queremos que Jesus limpe o nosso coraçãozinho e o transforme para nós sermos pessoas melhores. Está bem? Não vamos esquecer que Deus ama-nos sempre, mesmo quando fazemos asneiras, mesmo quando desobedecemos. E devemos fazer como Zaqueu, procurar Jesus e pedir perdão. Está bem? Um bom sábado para vocês.
gostaria de dar as mais cordiais boas-vindas ao pastor António Amorim, presidente da nossa União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, a portuguesa, não é? Que é a nossa. E, como tal, gostaria de lhe passar agora a palavra neste momento. Queridos amigos, irmãos e irmãs, um bom dia, um feliz dia de sábado para todos. Saúde também todos aqueles que estão a acompanhar-nos através da internet. Apreciei muito este hino, parabéns a esta igreja pelo coral bonito que tem, que nos lembrou a nossa esperança e também essa força que nós retiramos nessa certeza que Deus nos ama e que em breve Jesus vai voltar para reestruturar, restaurar este universo e nós mesmos dentro dele, para nunca mais passarmos pela dor, pelo sofrimento, pela morte, pelo pecado. Lembro-me quando estive aqui convosco, já talvez há 6 ou 7 anos, 6 anos talvez, quando, penso em 2011, com a minha esposa estivemos aqui para apresentar um seminário sobre o culto familiar. E foi enquanto estávamos no hotel que recebemos um telefonema da divisão a confirmar o chamado à Guiana Francesa. E aqui estamos de novo. Isso faz-me relembrar ainda uma vez mais que a igreja é uma família. Somos membros da família de Deus nesta terra. E como família, às vezes vamos para um lado, emigramos, vamos para o outro e voltamos a encontrar-nos. E aí sentimos essa alegria do reencontro. Conhecemos outras pessoas da família, outros membros da família que não conhecíamos antes e voltamos a reencontrar-nos. Ao ver o Dr. Davi Esteves e a sua esposa, a Dra. Manuela Esteves, lembrei-me do tempo em que eu era jovenzinho membro da igreja de Coimbra, onde o pastor Davi era primeiro ancião, quando eu decidi estudar teologia para ser pastor. Isso já faz mais de 30 anos atrás, em Coimbra, e agora estou a vê-lo de novo aqui no Funchal, na Madeira. Família é assim. Vamos para um lado, vamos para o outro, mas voltamos a encontrar. Estou muito feliz de estar com cada um de vocês esta manhã e sinto no meu coração verdadeiramente esse espírito de família, porque Deus quer que possamos viver profundamente esse relacionamento familiar. Quando nos tratamos por irmão e irmã, não é apenas um formalismo, mas deve corresponder a uma realidade, de acordo com o plano de Deus, esta realidade familiar. Nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Consolador, o nosso Redentor, faz de nós membros da família divina e Ele deseja que possamos estreitar esses relacionamentos de irmandade, esses relacionamentos fraternos. Também, o meu primeiro impacto ao estar aqui convosco, depois dessas memórias, a Madeira continua a ser uma ilha linda e tenho no meu coração das lembranças mais bonitas em termos paisagísticos do mundo, mas ao chegar vi a cicatriz aqui dos incêndios, imaginei a angústia que os irmãos viveram nesse tempo ao ver a serra, as montanhas em fogo e o fogo aproximar-se das casas. Graças a Deus essa cicatriz já está a curar, já se vê um pouco de verde, um pouco de árvores a crescer. A vida é assim, a minha vida, a vossa vida é assim. Por vezes também somos atingidos por grandes dramas que queimam muito da nossa vida, mas depois com Jesus a esperança volta a tomar o seu lugar e as feridas voltam a curar-se e logo quando Jesus voltar, então, essas feridas vão ser totalmente curadas e nós não iremos mais sofrer, iremos reencontrar os nossos queridos que já repousam no sono que aguarda a vinda de Jesus. E esta manhã estou convosco com uma função especial, que é apresentar um novo pastor desta igreja. A Igreja Adventista é dinâmica, nós estamos num lado, vamos para o outro. Eu mesmo tenho partilhado o meu ministério entre Portugal, portanto, toda a nação portuguesa e a Guiana Francesa. E de novo o Senhor chamou-me para ter responsabilidades aqui neste país. É com alegria que estou aqui convosco. O mesmo se passa com os pastores. São pastores durante 5 anos, em princípio, numa localidade, depois são mudados para outra localidade e hoje, convosco, está o pastor José Manuel Lagoa Costa, que já percorreu todo Portugal, continente e agora ilhas. O pastor José Manuel Lagoa Costa
Nasceu no 20 de maio de 1971 na Venezuela. Começou o seu ministério como estagiário na Igreja Central de Lisboa em 1990. Em 1990 foi colocado como pastor nas igrejas de Brandoa e de Queluz. 1999 nas igrejas de Leiria, São Jorge, Vieira de Leiria e Alcanena. 2004 foi para o norte de Portugal, igrejas de Arcos de Valdevez e Braga. Depois, em 2008, foi colocado no sul, Faro, Quarteira, Albufeira e mais tarde também Lolé, Portimão Leste, e ali acumulou com as funções de diretor da região eclesiástica do Algarve. 2012, do Serviço de Música e Liturgia, o pastor José Lagoa, das igrejas de Coimbra, Toregas e Penela, onde também era diretor da região eclesiástica do Centro. E agora ele é o responsável para coordenar a obra adventista nas ilhas da Madeira e dos Açores. O pastor José Manuel Lagoa Costa é casado e eu vou chamar a sua família para se juntar a nós. Ele é casado com Maria Conceição Oliveira Teles, que é professora, e o casal tem 2 filhos, o Pedro e o Ezequiel. Família é importante no Ministério do Pastor. O Ministério do Pastor não é solitário. A esposa é importante. Juntem-se aqui a nós. A esposa é importante a todos os níveis, a nível emocional e psicológico, mas também a companheira no dia como momento de encontrar o equilíbrio. E ela é fundamental para o seu esposo no ministério de aconselhamento aos membros da igreja, às famílias da igreja, aos jovens, às senhoras, às crianças. E também os seus filhos, que já são homens. O Pedro está a viver com o casal e o Ezequiel, ele permanece no continente, continuando as suas formações e o início do seu trabalho a nível profissional. É com alegria que eu apresento-vos o novo pastor e o casal pastoral. E é claro, para o ministério, o pastor e a igreja, eles estão ligados. E o pastor e a igreja estão ligados ao bom pastor, que é a cabeça, que é Jesus Cristo. Temos funções diferentes, mas somos todos membros da igreja. O pastor José Lagoa também é membro da igreja. Com funções diferentes, mas todos nós seguimos aquele que é a cabeça, o bom pastor, que é Jesus Cristo. E por isso é necessário que individualmente e corporativamente, como igreja, todos possam estar ligados a Jesus, tendo-o como modelo, como referência, e sempre procurando buscar ter a visão de Jesus e seguir as instruções, seguir o desígnio que Jesus tem para a sua igreja, para os crentes e para as famílias. Pastor José Manuel Lagoa, é com alegria que, em nome da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, entrego à sua responsabilidade esta igreja no Funchal e, através dela, toda a obra da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui nas ilhas do arquipélago da Madeira e também dos Açores. Que Deus o abençoe e vos abençoe grandemente, e assim também como a igreja que está aqui representada, com os seus oficiais e com todas as famílias que a compõem. Depois do pastor José Lagoa dirigir umas palavras à igreja, eu vou pedir ao primeiro ancião que o possa receber em nome da igreja e convido todos os restantes anciãos desta igreja, da igreja do Funchal, para que se juntem a nós, para depois, juntos, participarmos numa oração de consagração. Muito bom dia a todos. É um privilégio, é um prazer estar aqui convosco esta manhã. Queremos também cumprimentar aqueles que nos veem na internet, que também possam sentir-se bem. Hoje é um dia especial, é um dia de sábado, é o dia do Senhor. Já há alguns anos eu estive aqui convosco num fim de semana em que estivemos a falar sobre música e hoje voltamos aqui novamente para iniciar uma nova etapa na nossa vida, na vida desta igreja, mas com a igreja mais bonita. Naquela altura a igreja ainda estava a precisar de algumas obras, que ainda bem,
e agora está uma igreja mais bonita. Queremos dar graças a Deus e também louvar ao Senhor, porque vocês, a igreja, também puseram a igreja realmente digna de louvarmos e de adorarmos também o nosso Deus, e por isso é muito bom. Quero dizer-vos que ao longo do meu ministério nós passamos por várias igrejas, o pastor Amorim já referenciou isso. Em cada uma delas sempre foi uma surpresa ao longo do meu ministério, sempre ficamos surpreendidos quando Deus nos chamava para os mais variados lugares onde nós já passamos. Quando aqui no caso da Madeira foi diferente, nós antes de sermos chamados já sabíamos que vinhamos para cá, porque Deus já nos tinha dito. Então quando o pastor Amorim, quando nos falou sobre isso, já não foi assim uma surpresa para nós. Nós já sabíamos, porque Deus já nos tinha dito que nós viríamos para cá. Por isso, nós estamos aqui para servir o Senhor, estamos aqui para continuar a fazer amigos, continuar a amar e ser amados, a servir o Senhor, a servir esta igreja. Contem connosco, nós e a nossa família estamos aqui porque Deus nos chamou, porque Deus nos mandou para cá, e estamos aqui para cumprir esse ministério, esse chamado que Deus tem para nós, para cumprir também a missão que Deus tem para mim e que Deus tem para a igreja, cumprir a missão da igreja, que é levar o Evangelho, levar Jesus a outras pessoas, fazer com que esta igreja e a palavra do Senhor, o Evangelho, possa chegar a outras almas. Contamos convosco, contem também connosco, queremos estar todos juntos, envolvidos, como famílias, no Senhor, neste ministério que é tão importante. Que Deus nos possa abençoar nesse sentido. Amém. Chamo os anciãos da Igreja do Funchal para se juntarem a nós neste momento. Sim. Também queria aproveitar para dizer bom dia e dizer algo especial que não posso deixar passar. Obrigada por nos irem buscar. Obrigada porque providenciaram algumas coisas para nós nos alimentarmos na primeira semana. Foram boas as surpresas que recebemos. Obrigada porque me levaram ao hospital quando eu precisei. Obrigada porque me levaram para casa, cuidaram de mim. Obrigada porque estiveram na minha casa, dormiram comigo, porque eu tive um problemazinho. Por isso só tenho que agradecer. É claro que deixei lá no continente a família, uma igreja, os alunos e outras pessoas que amava muito, mas quero agradecer tudo o que fizeram por mim neste tão curto espaço de tempo, porque o meu marido foi para os Açores durante 5 dias. Obrigada a todos que ajudaram. Em nome da Igreja do Funchal, gostaria de dar este abraço também por todos vocês. À saída depois iremos nos encontrar certamente, mas agora de uma maneira um pouco mais formal. Gostaria então de pedir aos anciãos que se pudessem dirigir aqui à frente para então fazermos uma oração. Vamos à igreja, aqueles que puderem, por favor de ficarem de joelhos para esta oração de consagração. Os anciãos ficarão por trás desta família, simbolicamente para os envolverem com amizade, com apoio, mas também para os elevar à presença de Deus.
Senhor nosso Deus, neste instante, é com o nosso coração repleto de paz, de alegria e do amor de Cristo que nós estamos reunidos perante Ti, em reverência, sentindo a alegria de Te pertencer, de sermos Tua família, e o nosso coração repleto do amor de Cristo, que nos faz viver um relacionamento fraterno como irmãos e irmãs nele, como seus discípulos e através dele ligados a Ti, Pai do céu. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que entregamos nas vossas mãos este casal pastoral, o pastor José Lagoa, a sua esposa, Maria Conceição e toda a sua família. E também, Senhor, nesta ocasião, entrego nas Tuas mãos os anciãos desta igreja, com todos os oficiais da igreja, os líderes da igreja, os membros que a compõem e os amigos que vêm a este lugar para encontrar paz, para conhecerem mais sobre Ti e o Teu amor, aqueles que se estão a preparar para se tornarem também Teus discípulos. Abençoa esta igreja, Senhor, a igreja do Funchal, abençoa a Tua igreja no arquipélago da Madeira, no arquipélago dos Açores, abençoa a Tua igreja em todo o Portugal, em toda a Europa, em todo o mundo. E permite, Senhor Jesus, que como o Teu povo, como membros que formam o Teu corpo, que possamos estar pessoalmente com as nossas famílias e através da igreja unidos a Ti, para recebermos as instruções que Tu tens para a Tua igreja e, acima de tudo, para estarmos em comunhão contigo, essa ligação que nos salva. Senhor, conheces as necessidades de cada um de nós e pedimos que a Tua vontade seja feita na nossa vida para a honra e glória do Teu santo nome. Que a Tua paz reine sempre neste lugar, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo se manifeste a cada instante na vida de cada um de nós e na vida desta igreja. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos, porque sabemos que nos ouviste. Amém. Ao olhar para o que é a igreja, além do edifício, que está bonito, mas mais bonito ainda é a verdadeira igreja, que são os seus membros, cada um de vocês, filhos e filhas de Deus, amados de Jesus Cristo e amados da sua igreja. Eu dou graças a Deus por estarmos aqui. E ao dar graças a Deus pelo presente, também me lembro do passado. Todos aqueles que com esforço e muitas vezes sendo perseguidos pela sua fé, como discípulos de Jesus Cristo, eles foram cumprindo a missão ao encontro de outros para partilhar com eles a palavra de Deus, para os trazer à comunhão de Jesus e fazer deles membros da igreja. E agradeço a Deus por essa dedicação, agradeço a Deus por esses exemplos e também no presente, cada um de nós, cada um de vocês, que continua nessa responsabilidade dada por Jesus Cristo de manter bem visível e bem alto os princípios da palavra de Deus e o apelo de Jesus para o arrependimento, para que quando Ele voltar em breve, segundo a sua promessa, e nós vemos os sinais que Ele nos deixou a cumprirem-se cada vez com mais intensidade, ainda esta semana, e todos os dias nós somos testemunhas do cumprimento desses sinais. Deus quer que estejamos prontos para o receber, como seu povo, como sua igreja. E por isso, prezados irmãos, agradeço a Deus pelo trabalho feito, o trabalho que está a ser feito, mas a obra ainda não está concluída. E ao pensar na igreja como um todo e na responsabilidade que lhe compete ainda na ação de cumprir com a missão que Jesus nos dá, eu lembrei-me da experiência do povo de Deus que está relatada no livro de Neemias. Neemias foi um membro leigo, nós poderíamos dizer assim. Ele não era sacerdote, ele tinha uma profissão secular, ele era o copeiro do rei. E juntamente com um sacerdote de nome Esdras, os dois, Esdras e Neemias, tiveram uma responsabilidade muito importante na reconstrução
das muralhas, na reconstrução da cidade de Jerusalém, do templo de Jerusalém, depois do cativeiro da Babilónia. Durante 70 anos, o povo de Deus tinha sido levado em cativeiro pelos babilônicos que tinham invadido Jerusalém, que tinham, como era o seu hábito, tinham destruído as muralhas, queimado as portas, destruído o templo e tornado impossível qualquer reestruturação de governo e também qualquer reestruturação de proteção, qualquer reestruturação do sistema religioso. E 70 anos depois, Deus tocou no coração do rei persa, o rei Artaxerxes, porque entretanto o Império Babilônico foi conquistado, foi derrotado primeiramente pelos medos e depois pelos persas, e o rei Artaxerxes, rei da Pérsia, ele escreveu um edital que deu a possibilidade ao povo de retornar a Jerusalém para se organizar, para reestruturar-se e adquirir de novo a sua independência. Nesse tempo, muitos dos israelitas que estavam bem na Babilónia, eles não quiseram voltar. Eles tinham ali os seus negócios, eles tinham ali as suas casas, as suas propriedades. Alguns tinham estabelecido alianças familiares com os babilônicos e houve entre o povo israelita aqueles que não quiseram voltar para Jerusalém, para esta tarefa de reconstrução. Aqueles que voltaram, eles encontraram um ambiente catastrófico, porque durante 70 anos Jerusalém tinha ficado praticamente inabitável e era preciso reconstruir tudo, a começar pelas muralhas, visto que as muralhas protegiam a cidade dos ataques dos inimigos. E é nesse contexto que Neemias tem um papel fundamental na reconstrução da nação de Deus. E no capítulo 3, eu convido-vos a abrir a vossa Bíblia em Neemias capítulo 3, a descrição do capítulo 3 impressiona-me, porque ali vemos todas as famílias que voltaram para Jerusalém, todas elas unidas num propósito, o propósito da reconstrução das muralhas da cidade de Jerusalém e do templo. Essa obra não foi fácil, porque enquanto essas famílias estavam a esforçar-se pelo trabalho da reconstrução, enquanto eles de dia construíam, à noite vinham outros e que deitavam abaixo. E também pessoas de influência, algumas delas, crendo que a reconstrução das muralhas iria atiçar as nações vizinhas para a guerra, eles julgavam que não era boa ideia construir essas muralhas. E então eles, por influência, eles tentavam fazer tudo para que a obra não fosse avante. Um tal de Sambalat, no capítulo 4, versículo 7, e Tobias, durante todo o livro de Neemias nós vemos esses dois personagens sempre a desencorajar, sempre a trazer dificuldades a esta obra de reconstrução. Mas Neemias, ele sabia qual era a sua missão, ele sabia qual era a vontade de Deus e ele acreditava que aquela obra de reconstrução era o que Deus queria para aquele momento. E então, ele não perdia de vista a missão dada por Deus, ao ponto de quando, por vezes, ele era chamado para reuniões com estes personagens que, em nome da procura da paz, em nome da procura de um equilíbrio geoestratégico naquela região, queriam ter reuniões com Neemias, ele dizia: olha, eu estou a fazer algo de muito importante, segundo o plano de Deus, e eu não me posso distrair, eu não posso deixar a obra que Deus me deu para gastar a minha energia e o meu tempo para reuniões que não correspondem ao desígnio de Deus. Ele sabia muito bem o que é que Deus queria. E ao saber o que Deus queria, ele estava focado, ele estava concentrado nessa missão. E foi assim, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, que em 50 dias, um mês, porque sábado eles não trabalhavam, em 50 dias eles conseguiram reconstruir as muralhas à volta de Jerusalém e as suas portas. E Deus estava com eles. E, prezados irmãos, o capítulo 3 mostra que todas as famílias estavam envolvidas e unidas no cumprimento desta missão.
Ao ler o capítulo 3, as expressões que vão aparecer mais vezes é ao lado de ele. Vamos ver, capítulo 3, versículo 1, a descrição desta obra gigantesca, mas que foi uma obra familiar, porque todas as famílias estavam reunidas. Ao ler o nome do chefe de família, quer dizer que toda a sua casa estava com ele. Toda a família, homens, mulheres e crianças, estavam ali envolvidos. Capítulo 3, versículo 1, começa pelo exemplo dado pela direção da igreja, pelo sumo sacerdote, que também estava ali na construção. O sumo sacerdote e os sacerdotes, seus irmãos. Lemos, capítulo 3 de Neemias, versículo 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstruir a torre de Ananiel. Versículo 2. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Ao seu lado edificou Zacur. Versículo 3. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe. Versículo 4. Ao seu lado reparou Meremote. Junto deste reparou Mesulão. Versículo 5. Ao lado destes repararam os tecoitas. Versículo 6. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bezudias, repararam a porta velha. Versículo 7. Junto deles trabalharam Melatias. Versículo 8. Ao seu lado reparou Uziel. Versículo 9. Junto a estes trabalhou Refaías. Versículo 10. Ao seu lado reparou Gedaías. Versículo 12. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. Todas as famílias estavam lado a lado. Família junto a família, no mesmo objetivo, unidos no mesmo objetivo, a reconstrução das muralhas e das portas à volta de Jerusalém. Homens e mulheres. Aqui é especificado que esta família eram as filhas. Nós perguntamos-nos porquê está mencionado as filhas. Provavelmente, talvez ele não tivesse filhos. Mas o que é certo é que mesmo as outras famílias, onde o chefe de família tinha filhos e filhas, toda a família estava ali unida. Os irmãos podem imaginar a muralha à volta de Jerusalém. São ainda alguns quilómetros de muralha. E cada família tinha a responsabilidade de 1 ou 2 centenas de metros da muralha. Então nós podemos imaginar, à volta de Jerusalém, podemos imaginar uma família estava ali, o pai, os filhos, as filhas, os netos, porque até as crianças participavam, as crianças traziam água para beber, imagino eu, mas as crianças estavam ali porque não se fazia outra coisa. Não se fazia outra coisa. Estava todo o povo estava envolvido naquela construção. Então eu imagino uma família que tinha ali a responsabilidade, talvez, 200 metros da muralha. E estavam ali todos a trabalhar, a reconstruir a muralha. E depois, 200 metros a seguir, outra família. E 200 metros a seguir, mais outra família. À volta de Jerusalém. Todas as famílias. Foi assim que em 50 dias, apesar das dificuldades, as muralhas com as suas portas foram reconstruídas. Família ao lado de família. Unidos no objetivo de cumprir a missão que Deus deu. Sacerdotes junto dos membros da igreja, todos com o mesmo propósito. Todos envolvidos na mesma ação, no cumprimento da missão. Para que, através dessa proteção dada à cidade, a cidade pudesse funcionar segundo o plano de Deus, ter a sua autonomia, segundo o plano de Deus e cumprir com a missão. Mas apesar de todas as famílias estarem juntas, e a muralha era extensa, era grande, havia espaço entre o lugar onde estavam as famílias, porque enquanto estava nos 200 metros estou eu a dizer, estou eu a imaginar, que a Bíblia não fala dos 200 metros, estou eu a imaginar, para nós visualizarmos, naquele espaço daquela família, talvez aqueles 200 metros daquela família, a família estava concentrada num determinado lugar, ali a construir.
E havia espaço, apesar das famílias estarem ao lado umas das outras, havia espaço entre elas. E às vezes, essa obra e o povo era atacado. E então, Neemias, ele encontrou um sistema para continuar a unir a igreja, para se defender dos ataques, sem deixar a missão de reconstruir essas muralhas. No capítulo 4, versículos 19 e 20, disse eu aos nobres, diz Neemias, capítulo 4 de Neemias, versículo 19, disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra. Grande e extensa é a obra. E nós estamos no muro. Vejam que estavam todos no muro, ali a reconstruir. Estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Apesar das famílias estarem ao lado umas das outras, a obra era tão grande e a obra era tão extensa que mesmo assim havia separação entre as famílias. Separação física. Unidos espiritualmente, mas separação física. Porque havia espaços. E era nesses espaços onde os inimigos podiam atacar. Então Neemias disse, versículo 20, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Os irmãos e irmãs repararam? A certeza, o nosso Deus pelejará por nós. É Ele que luta por nós. É Ele que nos dá a vitória. É Ele a nossa força. Mas Ele conta connosco. Nós não vamos ficar paradinhos. Quando houver necessidade, quando formos atacados, quando se tocar a trombeta para unir o povo, vamos todos estar presentes. O Senhor lutará por nós. O Senhor lutará através de nós. Não é o Senhor fará tudo sozinho. O Senhor, Ele lutará através de nós. Nós vamos estar lá. Vamos estar lá unidos. Vamos estar lá unidos. Cada vez que houver um chamado para estarmos como igreja, reunidos, um chamado de Deus, nós vamos estar lá. Porque Deus é a nossa força. Mas a nosso nível humano, para que essa força seja plena em nós, nós precisamos estar todos lá. Precisamos estar reunidos. Precisamos estar unidos. E assim, cada vez que essa construção, e consequentemente cada vez que a cidade estava a ser atacada, tocava-se, estavam as trombetas e o povo reunia-se. E o povo lutava. Mas ele lutava não apoiando-se na sua força, mas apoiando-se na força de Deus. Através da fé. Crendo que Deus estava ali, que Deus estava agindo, que Deus estava a dar a vitória, que ia dar a vitória. Mas eles lutavam em nome de Deus, apoiando-se no poder de Deus. Prezados irmãos e irmãs, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Funchal, de todo o arquipélago da Madeira, todos aqueles que nos estão a ouvir, a obra hoje continua a ser grande e extensa. A obra no Funchal, a obra de Deus no Funchal, a obra de Deus em toda a nação portuguesa, a obra de Deus em todo o mundo. A seara é grande, são poucos os ceifeiros. E também hoje é desígnio de Deus que todos nós, todas as famílias estejam unidas, mas também moramos uns aqui, outros ali, estamos fisicamente dispersos. E também por vezes a igreja é atacada por dificuldades, por obstáculos. E é necessário que a igreja esteja unida. Unida, em primeiro lugar, a Deus através de Jesus, porque o Senhor pelejará por nós. É a nossa força, é a nossa convicção, mas também unida, humanamente unida, em fraternidade, em união de igreja, família ao lado de família. Todas as famílias. Família ao lado de família, cumprindo a missão que Deus nos dá. E por isso as muralhas são importantes. Agradeço a Deus por todo o trabalho já realizado, mas ele não está concluído. Os irmãos e irmãs creem que o trabalho de Deus, o trabalho de reconstrução do seu povo no Funchal já está concluído? Ainda não está concluído. As muralhas protegem a cidade. As muralhas espirituais protegem a igreja do Funchal, mas ainda há brechas nessas muralhas. Há brechas nessas muralhas, sim.
Porque cada vez que nós perdemos um jovem, cada vez que nós perdemos um membro da igreja, cada vez que alguém perde a fé, é uma frecha nessa muralha. Porque as muralhas servem para proteger, as muralhas servem para dar abrigo, as muralhas servem para que quem se reúna à volta dessas muralhas permaneça ali em segurança. E prezados irmãos e irmãs, estas muralhas à volta da igreja do Funchal têm brechas e é necessário que todas as famílias da igreja do Funchal possam estar em ação, família ao lado de família, para fechar essas brechas. A irmã White diz que a lei de Deus fecha a brecha dessa muralha que protege. Mas, biblicamente, a lei de Deus, ela tem que ser vivida com o amor. Não podemos separar as duas coisas. E, prezados irmãos, para reconstruir as muralhas à volta da igreja do Funchal, as muralhas que protegem as nossas crianças, que protegem os nossos jovens, os nossos casais, os solteiros, as pessoas idosas, os novos na fé, é necessário que essa muralha esteja sem brechas, sólida, nos princípios de Deus, nos valores de Deus, da lei de Deus, mas também na fraternidade, nos relacionamentos. Eu disse-vos que a igreja é uma família, e vocês sabem que na família os relacionamentos não são simples. Entre marido e mulher, os relacionamentos não são simples, e por vezes há discussões. Entre pais e filhos, os relacionamentos não são simples, às vezes há dificuldades. E também, entre famílias da igreja, os relacionamentos também não são simples. Por vezes também há dificuldades. Isso passa-se com a minha família, passa-se com a família de cada um de vocês. Passa-se com a família da igreja. E é por isso que no Novo Testamento encontramos muitas vezes a repetição desta frase uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. É recíproco. Amai-vos uns aos outros. Está-me a dizer para eu vos amar, mas está a dizer a todos vocês para me amarem. E todos nós para nos amarmos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E Jesus diz, como eu vos amei. É ele o modelo. É disto que o mandamento novo que Jesus dá é o termo de comparação, porque já no Antigo Testamento era dito para amar uns aos outros. Mas o que é novo é que Jesus dá o termo de comparação, o modelo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Temos um modelo. Temos um modelo para amar uns aos outros. Temos um modelo para amar o marido, amar a esposa amar o marido. Temos um modelo para os pais amarem os filhos amarem os pais, os irmãos amarem os irmãos e irmãs, a igreja. Temos um modelo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas também no Novo Testamento é dito, perdoai-vos uns aos outros. É recíproco. Quem me fez mal, eu sou encorajado a perdoar. Quem me magoou. Mas quando eu tenho a consciência que magoei alguém, também sou encorajado a pedir perdão. E sei que Deus encoraja quem foi magoado por mim a me perdoar. Suportai-vos uns aos outros. Não é isso que está na Bíblia? Suportai-vos uns aos outros? Está na Bíblia ou não? Está na Bíblia. O que é que quer dizer suportai-vos uns aos outros? Meus irmãos, hoje até estou chateado eu. E quando eu estou chateado sou um pouco difícil de suportar. Mas Jesus diz, olha, hoje suportem o amorim, suportem-no. Levem-nos às costas, deem um desconto. Ah, mas hoje eu estou muito contente eu. Mas está ali alguém que está difícil. E Deus diz, olha, agora és tu que vais suportá-lo. Vais levá-lo às costas agora. Suportai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. É vontade de Deus para que as famílias continuem ao lado umas das outras. Apesar das nossas imperfeições. A igreja é perfeita na cabeça, que é Jesus. Mas é imperfeita no corpo, porque somos nós. Com as nossas imperfeições. Então é necessário que a igreja do Funchal, a igreja de Deus em Portugal e no mundo, família ao lado de família, estejam todos envolvidos na reconstrução desta muralha que protege a igreja. Através dos princípios de Deus, através da verdade, através da fraternidade, de relacionamentos autenticamente cristãos. Mas no plano de Deus, a igreja não é para estar continuamente entre muralhas. Por isso existem as portas. E nesta construção, muitas portas foram reconstruídas. Eu já li aqui alguns exemplos. No capítulo 3, versículo 1, a porta das ovelhas. E depois, ainda ali, depois da porta das ovelhas, no capítulo 3, versículo 6, a porta velha.
No versículo 13, a porta do vale. No versículo 14, a porta do monturo. No versículo 15, a porta da fonte. No versículo 26, a porta dos cavalos. Muralhas para proteger a igreja, para proteger o povo, e portas. Para que é que servem as portas? As portas servem para sair e para entrar. E a igreja também tem portas e tem que ter as portas reconstruídas. Qual foi a missão que Jesus deu? Parte final do capítulo 28 de Mateus. Portanto, disse Jesus, em consequência do poder, da autoridade que ele tem, o que é que disse Jesus a todos os discípulos? Portanto, ide. Para cumprir esta parte da missão, eu preciso de ir. Ir aonde? Do lugar em que eu estou. Onde é que eu estou? Estou dentro das muralhas. Faço parte da igreja. Estou protegido pelo plano de Deus através da igreja, as muralhas. Mas é necessário eu ir ao encontro de outros. É necessário eu passar. É necessário eu utilizar uma porta. Ir ao encontro dos outros. Para quê? Para ensinar, para conduzi-los ao batismo, para que eles se tornem discípulos de Cristo, para que eles façam esta aliança com Jesus Cristo, pelo batismo, para que eles se tornem discípulos de Cristo e continuar a ensiná-los. Então, eu vou ao encontro dos outros para os trazer. Não foi isso que Jesus disse? Eu tenho ainda ovelhas que ainda não estão neste aprisco. Estas ovelhas estão por aí fora. É necessário portas na igreja, para que todos os membros da igreja possam sair dessa proteção das muralhas, ir ao encontro dos outros, sair do seu conforto, sair de tudo aquilo que fazemos dentro da igreja para nos dar força, para nos dar formação, motivação, para irmos ao encontro dos outros e depois voltar a trazê-los, agora sim, trazer outros para dentro das muralhas. Muralhas para proteger, portas para cumprir a missão. E por isso, prezados irmãos e irmãs, esta missão ainda não terminou. Continua a ser missão da igreja, hoje, igreja do Funchal, igreja adventista do sétimo dia de Deus, em todos os lugares. Mas para isso é necessário que todas as famílias estejam unidas. Tenha acontecido o que tenha acontecido no nosso historial. Deus deu-nos todas as ferramentas. O perdão é o remédio para o passado. Sabem quando temos uma ferida moral, uma ferida na alma? Como é que se vai curar essa ferida? Uma dor de uma decepção, uma dor de um relacionamento quebrado, uma frustração, uma injustiça que está no passado. Como é que vamos? Qual é o remédio? Vamos aí a uma farmácia para procurar um remédio para curar essa ferida. Não há. O remédio para curar essa ferida chama-se o perdão, para o passado, o perdão. O perdão é o remédio que Deus nos dá para curar as feridas do passado, seja no casal, seja na família, seja na igreja. O perdão para o passado. Mas nós temos um futuro, na realidade o futuro não existe, porque ainda não aconteceu, portanto pode ser tudo o que imaginarmos. Mas o futuro faz parte da nossa realidade, da nossa existência, porque nós precisamos de, quando pensamos no que vai acontecer, quando pensamos no amanhã, nós precisamos ter esperança. Esperança, a fé, é o remédio que Deus nos deu para o futuro. Para os casais que sentem que o seu relacionamento está quebrado e pensam, será que temos um futuro? O remédio que Deus dá chama-se a fé, chama-se a esperança. Com Jesus amanhã vai ser melhor. Nos nossos relacionamentos de igreja, quando pensamos no futuro da nossa igreja, quando pensamos no futuro dos nossos relacionamentos, principalmente depois de uma decepção, Deus dá-nos o remédio que se chama fé. Fé é mais forte do que a esperança, porque a esperança pode estar concentrada apenas no ser humano, nas circunstâncias, mas a fé está centrada em Deus, o Todo-Poderoso. Não, eu sei que com Deus ainda vai ser melhor. Eu sei que com Deus isto vai se resolver. Eu sei que com Deus nós vamos estar mais fortes, mais unidos. A esperança. Para o passado, eu digo isto aos casais, digo isto às famílias, mas aplica-se à igreja em todos os relacionamentos. Para o passado, o remédio é o perdão. Não esqueçam, olha, o aconselhamento conjugal cristão, este é o princípio que eu digo, se vocês compreenderam o essencial. Remédio que Deus nos dá para o passado. Lembrança ferida é o perdão.
Para o futuro é fé, esperança. E para o presente, porque o presente é o que nós temos. O remédio que Deus nos dá é o amor. É pelo amor de Cristo nós agirmos de acordo com a vontade deste nosso Senhor e Salvador, que é o nosso modelo. Prezados irmãos e irmãs, esta manhã, e em nome de Jesus Cristo, Deus lembra-nos que cada vez que Ele toca a trombeta para se realizar aqui uma reunião de oração, Ele deseja que todas as famílias estejam reunidas em oração. Eu oro sozinho em casa, eu oro com a minha esposa em casa, chama-se o culto familiar. Mas a igreja unida em oração, excepcionalmente, a igreja tem previsto cada semana, quando eu digo excepcionalmente, é um período excepcional de oração. A igreja deve ouvir o toque da trombeta de Deus para estar reunida em oração, porque precisa dessa força, da unidade da igreja em oração. Cada vez que se toca a trombeta para uma reunião de igreja, um esforço evangelístico, todas as famílias devem estar unidas ali. Este é o desígnio de Deus. Cada vez que há uma necessidade na igreja de apelar a todos os crentes para estarem presentes, cada um deve sentir essa responsabilidade e essa alegria, porque estamos num combate, nós queremos construir, mas há forças contrárias para deitar abaixo. Há circunstâncias que são negativas, temos um inimigo que quer destruir, e às vezes entre nós mesmos também, com boas intenções, nem sempre temos a mesma visão, e por vezes o caminho do progresso da igreja, ele enfrenta obstáculos internos. Precisamos estar unidos, família a família, unidos na missão que Deus deu. E oro esta manhã, e Deus apela a cada um de vós, apela a cada família, para que todos estejam envolvidos aqui na igreja do Funchal, todos estejam envolvidos a reconstruir essas muralhas pela lei de Deus e os seus valores, pelo mandamento de amor de Jesus Cristo, construir as muralhas para não perdermos mais membros, construirmos as muralhas para recuperar aqueles que estão ausentes da igreja, construirmos as muralhas para voltarmos a trazer ao rebanho de Jesus Cristo aquelas ovelhas que se perderam. Deus apela a cada um de vocês a estar envolvido na construção destas muralhas. Mas também Deus apela a cada um de vós a estar envolvido na reconstrução destas portas, para que todos estejam envolvidos no cumprimento da missão de Jesus, de ir ao encontro de outros, em nome de Jesus Cristo, para depois os trazerem como discípulos de Jesus Cristo. A porta, prezados irmãos e irmãs, e o próprio rebanho está protegido por Cristo. Assim ele o disse em João capítulo 10, versículo 7 e depois o versículo 9. João capítulo 10, versículo 7 e versículo 9. Jesus, pois lhes afirmou de novo, na verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. As ovelhas não lhes deram ouvidos. Versículo 9 do capítulo 10 de João, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Deus pelejará por nós. Deus nos protege. E Ele fala através de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. Jesus é a proteção da igreja de Deus no Funchal. Com a sua lei. Com os seus discípulos que vivem o seu amor. Mas Jesus também é a porta. A porta para onde nós passamos em primeiro lugar para ter acesso a Deus, através de Cristo. E com Deus podermos ir ao encontro de outros e trazê-los outros através da porta. Ele é a garantia do sucesso da sua igreja no Funchal. Que esta manhã possamos todos ter essa certeza. Em nome de Jesus Cristo. Quem são aqueles esta manhã? Ao seu apelo que Jesus lança para que todos estejam envolvidos, todas as famílias, todos os membros da família de Deus estejam envolvidos nesta obra de reconstrução, da proteção da igreja e do cumprimento da missão. Quem são aqueles que querem esta manhã dizer, meu Deus, eu estou disponível, preciso da tua ajuda, mas eu estou disponível para a tua obra. Eu estou disponível para dar o meu contributo, por mais humilde que seja, dar o meu contributo para que esta igreja esteja protegida, todos aqueles que vêm aqui se sintam bem em Cristo. Eu estou disponível, Senhor.
Eu estou disponível para sair ao encontro de outros e, através do meu testemunho, através da minha influência, trazer outros para ti. Eu estou disponível, mas eu preciso da tua ajuda. Quem são aqueles esta manhã que querem dizer a Jesus, sim, eu estou disponível para esta missão que tu me dás? Eu peço àqueles que o querem fazer esta manhã que se coloquem de pé, para que, através desse gesto, possam estar a exteriorizar uma decisão que Deus sabe, mas uma decisão que nós queremos assumi-la com alegria, mas também assumi-la perante Deus, pedindo a sua orientação, pedindo a sua ajuda. Inclinemos a nossa cabeça para orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, aqui estão de pé perante Ti, homens e mulheres de todas as idades. O Teu povo, a maior parte deles já batizados, mas um ou outro que ainda se prepara para ser batizado. Pai do céu, que alegria, a Tua alegria. A Tua alegria de ver aqueles que se apresentam perante Ti e dizem, Senhor, conta comigo. Mas também o pedido de cada um de nós. Pai do céu, pedimos a Tua ajuda, pedimos o Teu Espírito Santo, pedimos a sensibilidade do amor, da visão de Jesus Cristo. Eu entrego nas Tuas mãos cada um de nós que está aqui de pé perante Ti. Entrego nas Tuas mãos cada um de nós que está aqui presente na Tua casa esta manhã. Conheces o nosso íntimo, o nosso coração. Pai do céu, em nome de Jesus, concede-nos o Teu Espírito Santo, capacita-nos para cumprirmos a missão que Tu nos deste. E logo, logo, Jesus, quando Tu voltares, ajuda-nos de forma que ninguém esteja desprevenido, mas todos preparados para nos encontrarmos contigo. Que a Tua paz e o Teu amor esteja com cada um de nós, com as famílias que nós representamos, com a grande família que é a Igreja, em nome de Jesus. Amém. Para terminarmos o culto esta manhã, vamos entoar o hino 505. Querido Pai que estás nos altos céus, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos chamas a uma missão tão importante e tão especial. Queremos Te agradecer porque, apesar da nossa miséria, apesar da nossa condição de pecado, apesar de sermos indignos diante de Ti, na Tua misericórdia e no Teu grande e maravilhoso amor, Tu nos chamas para reconstruir estes muros. Tu nos chamas, Senhor, para sermos estes Teus filhos obreiros, esta igreja, Senhor, que prepara a vinda do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque Tu nos chamas a esta missão. Obrigado também porque Tu colocaste no nosso coração também esse desejo. Ajuda-nos, Senhor, e capacita-nos com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, para levarmos avante essa obra. Ajuda-nos a reparar as portas, para estarmos disponíveis a levar o Teu Evangelho, o Teu amor, àqueles que ainda se encontram lá fora também.
Dá-nos essa capacidade, esse desejo no nosso coração de em cada momento podermos partilhar esse evangelho do amor de Jesus, para que mais almas possam entrar dentro das tuas portas, para te louvar e para te adorar e para preparar-se também para a vinda do Senhor Jesus. Abençoa esta igreja, ó Pai. Abençoa as famílias que aqui estão. Abençoa, Senhor, aqueles que nos faltam também aqui, que tu os possas também abençoar com o teu Espírito Santo, com o teu poder, para que todos juntos, uns com os outros, unidos uns aos outros e unidos a ti, nós possamos, Senhor, fazer a obra que tu queres e esperas para esta ilha, para esta cidade. Abençoa esta igreja, abençoa as famílias, abençoa as crianças, os mais novinhos, os mais velhos, que o teu Espírito Santo nos possa ungir com a tua presença. Que possamos, Senhor, durante este dia de sábado também, sentir a tua paz, sentir o teu amor, sentir a tua santa e divina orientação. Ó Pai, também te queremos pedir uma bênção para a nossa união, para o pastor António Amorim, toda a equipa, os departamentos, diretores da região, todos os pastores, que todos nós neste país possamos levar essa bandeira avante e esta obra que tu queres e esperas de nós. Entregamos esta oração no teu altar, Pai, em nome do nosso amado Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Assim porá o meu nome, diz o Senhor Deus, sobre os filhos de Israel, a sua igreja, e eu os abençoarei. Amém.